Quero começar por agradecer-vos por terem partilhado um bocadinho das vossas vitórias comigo, as vossas vitórias de 2022. E por isso aqui um reconhecimento pseudo-formal. Ascensão, Susana, Mariana, Leonardo, um enorme obrigado a todos vocês e parabéns e desejo-vos todo o sucesso para 2023. Alô? Tenho um tema que me tem andado a pairar na cabeça e que gostava muito de ter a vossa opinião, para todos os efeitos, aqui para discutir ideias, para debatermos entre nós pontos de vista. E quero pedir que tenhas uma mente aberta, que não leves nada disto pessoalmente, ok? Por favor. Isto é devaneios do que se passa de vez em quando dentro da minha cabeça e vou expor aqui em cima da mesa o que tem sido um tema predominante cá dentro, ao qual eu gostei de atribuir o nome de síndrome de modelo a seguir. E o que é isto da síndrome do modelo a seguir? Acredito que, enquanto sociedade, procuramos muitas vezes encontrar justamente modelos para conseguirmos modelar os nossos comportamentos e sermos um bocadinho como eles. E quase que existe aqui uma expectativa de que essas pessoas sejam também modelos para as gerações que vão nascendo. E uma coisa que também já tinha reparado é que, por exemplo, figuras que se tornam públicas, não é? Tendem a estar muito mais à mercê desta síndrome social, curiosamente, porque acabam por, às vezes, sem ser propriamente da vontade deles, acabam por se tornar aqui em modelos que diversas pessoas dentro da sociedade começam a olhar e a pensar, epá, gostava de ser como ela, gostava de ser como ele. E a questão que me surge aqui é do ponto de vista do modelo, não é? Do ponto de vista da pessoa que tem a sua profissão. Dentro da sua profissão até pode ter uma vontade de impactar vidas para o melhor, mas a minha dificuldade entra aqui no onde é que nós separamos aquilo que é o impacto consciente do ponto de vista profissional e aquilo que são as escolhas pessoais de cada um. Eu defendo muito a liberdade, acredito que nós temos o direito de fazer as nossas escolhas e aquilo que me assustou particularmente com este pensamento foi, muitas vezes, acredito que existe a pressão de não se tomarem determinadas atitudes porque não corresponde à imagem que as pessoas têm daquele modelo. E muitas vezes o que acaba por acontecer é que quando a imagem e as ações não batem uma com a outra, essa pessoa é colocada sob escrutínio social. E passa a ser criticada quase como sendo apedrejada no meio da rua. Ok? E o meu pensamento anda a revolver sobre isto, que é se eu, enquanto pessoa que impacta outras vidas, vamos pôr aqui o caso de gestão emocional, certo? E depois, dentro da minha vida pessoal, eu tenho comportamentos que, para a sociedade, vamos ter aqui em consideração como se fosse uma maioria, para a sociedade não são aceitáveis, devo ou não devo restringir-me de tomar essas ações devido ao impacto que eu posso ter nas pessoas que eu acabo por influenciar?
Portanto, vamos supor que uma artista que compõe, faz os seus espetáculos, tem uma série de temas que traz para cima da mesa, quer seja, por exemplo, direitos femininos, quer seja todas as questões humanitárias, quer seja... Portanto, percebem aqui uma série de pontos sociais relevantes e que ela utiliza a sua voz para os expor, enquanto tem a plataforma aberta para o fazer, não é? Tem a visibilidade para o fazer. E depois, na sua vida pessoal, gosta, por exemplo, de sair à noite, beber 3, 4, 5, 6 bebidas, absolutamente irrelevante. Gosta de, sei lá, fazer diversas coisas durante aquele seu período que é privado, que muitos da sociedade vão condenar. Ok? Agora, se estas saídas à noite e se estas bebidas são algo que fazem com que aquela pessoa se sinta feliz, se sinta realizada, se sinta... Porque para todos os efeitos é o seu tempo pessoal, não é? Nós não somos todos iguais, cada um de nós escolhe passar o seu tempo de forma diferente. E se esta pessoa se sente feliz a fazer isto, qual é que é o direito que nós temos, enquanto sociedade, de a fazer sentir pressionada a deixar de o fazer, simplesmente porque nós, enquanto sociedade, temos uma imagem desta pessoa, como que esta pessoa deve ser um modelo, sobre a qual as nossas crianças, por exemplo, devem seguir, não é? Isto deve ser feito ou não deve ser feito? Que moral é que nós temos para que aquela pessoa se sinta pressionada a não fazer aquilo que quer? E o mais curioso é que acho que neste momento, quando nós olhamos para modelos a seguir, nós interpretamos a pessoa como um todo, e eu até consigo compreender o porquê. Porque bate um bocadinho naquela ideia de que eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Mas na realidade não é bem isso que nós estamos a pôr em cima da mesa. Nós estamos a pôr em cima da mesa a linha que separa o indivíduo que influencia do indivíduo, pessoa, que tem o direito de escolher o que é que faz com a sua vida. E a minha preocupação que se recai sobre isto é que já houve diversos relatos de figuras públicas que acabam até por entrar em depressão porque não conseguem lidar com estas expectativas. Não conseguem. Porque de um lado temos uma expectativa de um ser perfeito e do outro lado temos um ser imperfeito, como na realidade somos todos. E portanto, o impacto que enquanto sociedade nós conseguimos ter no indivíduo e fazê-lo, inclusivamente, ficar doente apenas porque nós não sabemos gerir as nossas expectativas, é algo alucinante. Alucinante. E a partir do momento em que uma pessoa tenta corresponder àquela imagem de modelo a seguir, entra aqui numa questão que acho que praticamente todos tentamos defender contra, mas que na realidade lá dentro todos nós sofremos um bocadinho com isto, que é a importância que nós damos ao que os outros pensam de nós. Quem não? Quem é que nunca disse: epá, eu não estou-me a lixar para aquilo que as pessoas dizem. Eu não quero saber do que é que as pessoas dizem. Mas na realidade, e lá bem no fundo, todos nós sentimos um bocadinho aquela coisa de: eu quero ser interpretado desta forma, eu quero que as pessoas me vejam desta forma e, como tal, eu não posso ter X atitudes. Acho piamente.
E isto tem sido uma viagem que também eu tenho feito recentemente. Okay? Ancorado a uma crença que tinha, e que se calhar ainda tenho, porque nós não nos desfazemos das crenças de um dia para o outro. Ancorado no facto de que se eu quiser ser levada a sério, tenho de me vestir de uma maneira, tenho de me comportar de uma maneira, tenho de ser de determinada forma. E, portanto, tendo em conta que acho que todos nós caminhamos no sentido de nos expormos ao mundo com a mínima necessidade de validação exterior, estas pessoas que são elevadas a um patamar de modelos a seguir encontram-se aqui com uma dualidade de pensamento que eu acredito que muitos não sabem para onde é que se hão de virar. Que é, e agora? Eu faço o que quero ou deixo de fazer aquilo que quero para corresponder àquela imagem que os outros têm de mim? E isto acaba por ser um pau de dois bicos. Porque se eu deixo de fazer aquilo que gosto para corresponder à imagem que os outros têm de mim, eu sinto-me miserável. E depois, em contrapartida, se eu faço aquilo que quero, corro o risco de ter a minha vida sob escrutínio social e que, convenhamos, nem sempre é fácil de lidar com. Não é. Ainda para mais porque muitas vezes as pessoas nem sequer querem saber o que é que tu tens para dizer. Aliás, nós que formamos uma opinião sobre as pessoas num espaço de segundos, se gostamos delas ou não, e portanto o escrutínio é muito fácil de fazer. É muito fácil atirar as pedras, não é? Só que isto acaba por ter um impacto para a pessoa que muitos não compreendem. Eu acho que se calhar nem imaginam. Nem imaginam. Depois há a questão de separar o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado. E estas linhas são estupidamente ténues. Estupidamente ténues. É mesmo muito difícil. E tentando tirar aqui da equação, e eu acredito que isto seja difícil, okay? Mas tentando tirar aqui da equação tudo o que sejam crenças, por exemplo, religiosas ou crenças mais políticas ou algo do género. E volto a reiterar, eu sei que é difícil nós despirmos dessas crenças, mas tudo acaba por cair na definição de o que é a liberdade do indivíduo. O que é a liberdade do indivíduo? Por exemplo, nos Estados Unidos, ou pelo menos em alguns estados, é permitido o consumo de marihuana. Ok? Isto significa que as pessoas podem consumir. Contudo, será que não, isto nem sequer é uma questão. Muitas pessoas olham para aqueles indivíduos que consomem aquela substância durante o seu tempo pessoal, que só a elas lhes diz respeito, e constroem toda uma caracterização da pessoa simplesmente porque ela tem aquele comportamento. Mas aquele comportamento não lhe vai tirar credibilidade de impactar as pessoas de uma determinada forma. Quantos artistas são excelentes compositores, são excelentes produtores, são excelentes pessoas, caramba, e que têm em simultâneo eu não lhe quero chamar um passatempo porque não se resume só a isto, mas têm uma atividade que não é desejável por alguns membros da sociedade e, devido a este comportamento, todas as suas outras capacidades e competências acabam por ser olhadas de lado. Não é? E isto foi uma coisa que me deixou a pensar.
deixou-me também a pensar qual é que é o momento, por exemplo, até mesmo pessoas que se calhar não têm assim tanta visibilidade, certo? E vou pegar no mesmo caso da marihuana. Alguém que decida utilizar a substância num contexto em que existem outras pessoas à volta. Existem dois tipos de pensamentos aqui, creio. O pensamento de não quer saber, estas pessoas não me dizem nada, eu vou fazer o que eu quero. Como também existe o pensamento mais voltado para aquilo que é a importância que nós atribuímos aos que os outros pensam. E aí, se calhar, até ponderamos agir de uma forma diferente para não receber o mesmo tipo de reações que alguém do outro grupo recebe. E depois, ainda há talvez quem esteja no meio, em que pondera as duas coisas e que eventualmente diz que se forem estranhos é-me indiferente, não lhes digo nada, mas se forem conhecidos eu já vou agir de maneira diferente. E então, pronto, isto só para perceberem um bocadinho da maionese que anda a navegar aqui dentro de vez em quando. Este foi o tema com que me tenho deparado nos últimos dias. A pressão que nós, enquanto sociedade, colocamos aos indivíduos, com as expectativas que nós temos deles, e onde nós acabamos por roubar a sua individualidade e bem-estar, porque se eles forem à procura ou se tentarem ir na direção dessa imagem modular, perdem-se a si. E se não o fizerem, muitos acabam por ser ostracizados. Qual é que é a tua visão aqui? Partilha comigo. Deves adotar sempre uma atitude de eu não devo nada a ninguém? Ou deves tentar ir sempre ao encontro daquilo que seria a expectativa? Ou modelas o teu comportamento perante as pessoas que tens à tua volta, conhecidas / desconhecidas, familiares / amigos? Onde é que nós desenhamos aqui a linha? Que tipo de comportamentos é que nós deixamos que a sociedade dite que são aceitáveis e que comportamentos é que não? Acho que vou dizer nos últimos anos, mesmo que sejam décadas, a visão da sociedade em geral tem vindo a mudar muito. Acredito que ainda existe muita coisa que possa ser aliviada, mesmo que não seja mudada, aliviada, no sentido de as pessoas não sentirem tanta pressão sobre as decisões que tomam. Esta maionese está boa, né? Enfim. Portanto, pressão sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, sobre quem nós somos, sobre quem os outros pensam que nós somos. Partilha aí comigo. Qual é que é a tua visão sobre isto? Pode ser que me consigas dar aqui alguma claridade. Aliás, na realidade, eu quando pensei neste tema, achei que seria um tema muito interessante de criar em forma de debate. De sentar umas quantas pessoas numa mesa, mesmo que fosse virtual, e agora vamos discutir sobre isto. Gosto de pensar que o que importa verdadeiramente é que faças aquilo que te faz feliz e que te faz feliz não para mascarar algo, mas que te faz verdadeiramente feliz e que deves encontrar formas de lidar com o que não te faz feliz, evitando recorrer a métodos escapatórios. Em contrapartida, também acho que, enquanto sociedade, devemos ter um bocadinho mais cautela. Porque os standards estão elevados e nem sempre pelas melhores razões.
Até porque não se deve esperar que desconhecidos modelem o comportamento das nossas crianças. Esse trabalho tem de ser feito a partir de casa. Mas isto é só pensamentos que vão pairando. Por isso conta-me tudo. Partilha comigo a tua opinião sobre este vaneio. Vemo-nos por aí. Isto sou eu a fazer a edição do vídeo que acabaste de ver. E a razão pela qual te estou a pôr mais este bocadinho aqui é para te passar aquilo que foi a minha sensação ao ouvir justamente aquilo que tu acabaste de ouvir. E se já tens uma ideia pré-concebida, tudo bem, está tudo certo. Mas quero-te partilhar a minha na mesma. Este tema é autenticamente uma cebola. Tem camadas e camadas e camadas aqui dentro. Uma das coisas que acabei por pensar e me deparei foi que nós, enquanto sociedade, acabamos por ter aqui algum desejo e alguma vontade em conseguir moldar o comportamento de cada um dos indivíduos de modo a que também exista a sobrevivência da própria sociedade. E daí haver toda a questão das leis e das regras de que, por exemplo, não é ok um indivíduo matar outro. Porque se fosse ok, então não tarde estávamos todos extintos. E sempre que um indivíduo foge às regras, existe aqui de facto uma pressão social, até mesmo enquanto nós estamos a crescer, existe aqui uma pressão social sobre o que são os comportamentos certos ou errados. E, portanto, isto para dizer que, de facto, existe aqui uma necessidade por baixo para que esta sociedade possa, de facto, moldar os seus indivíduos. Agora, isto acaba por ser um bocadinho mais difícil de delimitar, porque depois entramos em situações como esta. E houve outro exemplo que acabou por me passar pela cabeça, que tem a ver com tantos outros exemplos e, por exemplo, relacionados com medos. Acho que desde que somos crianças, que nós somos quase como formatados a evitar que sejamos os palhacinhos, não é? Nós não queremos ser os alvos de chacota. E isto depois implica que muitas vezes tenhamos medo de nos expor, tenhamos medo de falar em público, tenhamos medo de, por exemplo, dançar no meio de uma discoteca quando não há ninguém a dançar, porque eu tenho receio que as pessoas gozem comigo, tenho receio de parecer uma tola, tenho receio de... E, portanto, se este moldar por parte da sociedade consegue ser muitíssimo benéfico para a sua sobrevivência, o outro ponto do espectro é que acaba por esmagar a individualidade de cada um. Estou muito contente por ter feito este vídeo. Muito contente. Porque esta ideia inicial acabou por me enviar para tantas outras e eu estou ansiosa por ler os teus comentários. E agora sim, vemo-nos por aí.